Primeiramente, boa noite para todo mundo mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa quarta live aqui do Despertar Consciente. Hoje, como eu falei agora há pouco, a gente não tem tempo, aliás, a gente não tem tema, a gente não tem nenhum tema específico, porque nas últimas 3 lives eu vinha escolhendo um tema junto com vocês e vinha abordando sobre esses assuntos, e dessa vez eu não trouxe nenhum tema específico. A gente vai conversar apenas, né? Vocês vão me trazer algum assunto que vocês têm curiosidade de entender mais. E, né, se tiver ao meu alcance responder, eu vou estar aqui respondendo também para vocês, né? Então, para me apresentar, para os que nunca assistiram nenhuma live minha, eu sou Martina, né? Sou daqui de Recife, Pernambuco, Brasil. Tenho alguns seguidores aí espalhados, então é importante também falar sobre isso. Dizendo onde é que eu sou, né, e qual é o meu estado. E então, eu sou hoje uma facilitadora de transformações, né? Atuo no Despertar Consciente desde abril de 2018. Minha formação inicial é farmacêutica e abandonei essa formação, e hoje eu trabalho como terapeuta e nessa nova profissão, né, que é ajudar nessas transformações das pessoas que se permitem aprender, né, junto comigo, e crescer e evoluir junto comigo nessa caminhada da vida, né? Então é um prazer para mim fazer esse trabalho, faz parte da minha missão. Eu faço com muito amor, com muito carinho. Eu gosto muito de estar interagindo com vocês, seja por texto, seja por live, e seja por direct no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, enfim. Para mim é um prazer, né, fazer esse trabalho, e estou aqui agora à disposição. Eu vou dar uma olhada aqui para ver se alguém já deixou alguma pergunta, porque na verdade vocês podem trazer para mim alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram que eu fale sobre, né, e aí eu vou respondendo, né, e a gente vai interagindo. Então podem ficar à vontade a partir de agora para vocês mandarem alguma pergunta ou algum assunto que vocês querem entender mais, e diante das minhas condições eu vou estar respondendo. Crato, Ceará, Manaus, tem gente de todo lugar. Pessoal do Facebook, se tiver alguma pergunta, pode escrever no chat aí que eu tô vendo aqui. Pessoal do Insta, pode mandar também. Estou aqui à disposição de vocês. Aí, gente de Recife, Campos do Jordão, Curitiba. Tem gente de todo lugar, Minas Gerais. Bom, no início da live, teve uma seguidora, que eu não lembro mais quem foi. Ela falou sobre almas gêmeas, né? Então, eu vou aproveitar para abordar um pouquinho sobre almas gêmeas, como uma maneira de trazer um pouco de clareza, né, para esse tema, né? Vou abordar de forma rápida e resumida, mas almas gêmeas nada mais são do que pessoas que se conhecem de longas datas, né? Pessoas que se conhecem aí de um histórico passado, que já tem uma afinidade, uma convivência, né? Para quem acredita em outras vidas, são pessoas que já se conhecem de outras vidas, e pelo fato de se conhecerem, eles têm muitas afinidades, muitas coisas em comum, coisas que já compartilharam juntos e já viveram juntos. Então, quando um casal de almas gêmeas se encontra, e aí não necessariamente são homens e mulheres, podem ser entre mulheres, entre homens, as almas gêmeas, elas também não têm idade. Então, eu posso ter uma alma gêmea que seja um bebê, eu posso ter uma alma gêmea que seja um senhor de mais idade, eu posso ter uma alma gêmea que seja da minha faixa etária. Então, não tem essa de idade. E o Theta Healing, né, que é a técnica que eu sou terapeuta, já se fala, né, que a gente estuda isso, né, que existe mais de uma alma gêmea para cada pessoa. Então, sim, é possível encontrar a nossa alma gêmea. E geralmente ela só chega, né, essa alma gêmea mais elevada, porque existem vários tipos de alma gêmea, na verdade, né? Então, essas almas gêmeas mais elevadas, né, que vão nos ajudar na nossa evolução, elas chegam quando a gente está já vivendo esse amor próprio, né, bem resolvido com a gente mesmo, sabendo
encarar a vida de uma maneira mais equilibrada, então a gente acaba atraindo essa alma gêmea para a nossa vida para compartilhar dessa caminhada. Por isso que é importante todo mundo resgatar esses processos de cura interior, resgatar esse amor por si mesmo, porque a gente só realmente se abre para uma alma gêmea, né, uma alma gêmea elevada, quando a gente está realmente com muitas coisas curadas dentro de nós. Então ela vai vir por ressonância tanto de coisas positivas quanto de coisas que ainda estão para melhorar, né? Então essa alma gêmea vai chegar tanto se igualando ao que você já conseguiu curar em você, como também com semelhanças entre coisas que você ainda precisa trabalhar em você, né? Então são pessoas que geralmente externam padrões nossos que ainda precisam de cura, né? A gente na convivência, né, com a alma gêmea, a gente vai acabando trabalhando essas situações em nós, né, como uma forma de evolução. Então é geralmente uma pessoa que chega para nos fazer evoluir, né? Então um outro detalhe sobre a alma gêmea é que existem almas gêmeas kármicas e existem almas gêmeas que são almas gêmeas mais elevadas, né, digamos assim, almas gêmeas que vêm realmente para contribuir mais em relação à evolução de forma mais positiva, digamos assim. A alma gêmea kármica, ela é uma alma gêmea que existe muita sintonia, muita afinidade e tudo mais, pode sim ser ex-namorados, só que é uma alma gêmea que geralmente ela tá ligada a muito sofrimento. Então você vê que tem aquela conexão, tem aquele processo de identificação, de gostar de estar junto, porém é uma alma gêmea que traz muito sofrimento para nós, assim, nos faz sofrer bastante, porque ela não vem ainda tão evoluída, digamos assim. É uma alma gêmea que ainda está em um processo de trabalho de si mesmo. Mas aí é que tá. A gente atrai essas almas gêmeas, mesmo essas não evoluídas, porque elas chegam de acordo com a nossa frequência, né? De acordo com o que a gente está vibrando naquele momento da nossa vida, né? Então, existem esses dois lados, existem as chamas gêmeas, que são pessoas que são exatamente idênticas a nós, né? Que é outro tipo de alma gêmea que se chama. Mas enfim, isso foi só para pincelar um pouco, né? No Theta Healing, a gente consegue, através de um comando mental, escolher características para essa alma gêmea, né? Digamos assim, eu quero que seja uma pessoa que cuide de corpo e mente, uma pessoa que tenha mais de 1,70, sei lá, qualquer característica a gente coloca num papel, né? E baseado nessas características, né? Que seja do sexo oposto ou do mesmo sexo, depende do gosto de cada um, que seja compatível em termos de idade, né? Então a gente escolhe como é que a gente quer essa alma gêmea e faz um comando mental, né, no Theta Healing, e essa alma gêmea aparece, né? É bem interessante porque realmente chega uma pessoa alinhada, né, nessa sintonia, de acordo com aquilo que você solicitou e também de acordo com o seu padrão vibratório do momento de vida atual, né? Então acho que de alma gêmea acredito que seja isso que eu tenho para falar no momento. Deixa-me ver aqui. Existem vidas passadas ou vidas paralelas? A Raquel aqui do Facebook está perguntando. Então sim, existem vidas passadas, né? Isso é uma realidade. Muitas religiões ainda não acreditam nesse detalhe de vidas passadas, mas existe sim, e isso é o que faz a gente estar constantemente evoluindo. Todos nós que estamos aqui vivendo neste plano, não necessariamente a gente se originou deste plano. Então, o que é que eu quero dizer? Quando se fala em extraterrestres, isso é um mito ainda na sociedade, é algo que as pessoas ainda temem muito, mas extraterrestre, se você for olhar para a palavra extraterrestre, quer dizer o quê? Extra-terra, ou seja, fora da Terra. É alguém, né, que se originou de um outro planeta em que por alguma razão evolutiva escolheu vir para este planeta, que no caso é a Terra, passar por um processo de evolução, né, e ajudar no crescimento desse planeta aqui. Então, muitos de nós somos extraterrestres, a gente não foi originado na Terra, a gente está na Terra agora, né? Então, isso faz parte também do processo de autoconhecimento, né, que são as perguntas, né, quem eu sou, de onde vim, para onde vou, né? Então, isso faz parte do processo de autoconhecimento. Responder a essas perguntas nos ajuda em muitas coisas na nossa vida, na nossa caminhada aqui evolutiva. Então, por que as vidas são necessárias? Porque em cada vida que a gente
experiencia, a gente está escolhendo, né, tendo a oportunidade de trabalhar algumas coisas da nossa personalidade, da nossa alma, né? A única coisa que se morre é o corpo físico, porque não existe morte de pessoas, de almas, né, de seres. Só existe vida, né? Mas assim, a gente perde a carcaça momentânea, né? Então agora eu estou usando essa carcaça aqui. Em outra vida eu usei outra carcaça, né? Então a gente vai perdendo essas carcaças para que a gente possa experienciar outras coisas. Então às vezes acontece de eu, por exemplo, eu posso estar agora, minha mãe agora está como minha mãe, mas pode ser que em outra vida eu tenha sido a mãe dela, ou tenha sido a irmã dela, né? Então, e não necessariamente são pessoas da nossa mesma família agora, a família atual. Pode ser pessoas que a gente hoje são amigos, ou são outras pessoas que não estão diretamente ligadas à nossa família primária, digamos assim. Né? Então, assim, é bem profundo esse assunto, né? E aí também tem muitas coisas que envolvem, por exemplo, aquela coisa de dizer assim, por que uma criança nasce com deficiências gravíssimas cerebrais, que nasce às vezes nasce e já morre, sofre um acidente brusco, violento, ou então é assassinada pelos pais. Por que isso acontece? Deus é injusto. O que essa criança fez para ela merecer isso, né? E a resposta para isso está justamente nessa questão de que nós temos múltiplas vidas. E muitas vezes somos nós quem escolhemos passar por determinadas experiências. Porque a gente não é só bonzinho, né? Em outras vidas eu tenho certeza que eu matei milhares de pessoas, né? E isso, enfim, não tem essa coisa de injustiça, né? Tudo está cumprindo um desígnio maior, né, do Criador, e que muitas vezes existe o nosso livre-arbítrio de dizer, nessa vida eu quero nascer paraplégica, ou eu quero nascer com deficiência mental, porque eu quero permitir às pessoas que estão ao meu redor uma evolução. Então eu me submeto a um estado físico, né, às vezes anormal, digamos assim, ou a um estado de morte precoce, para trazer evolução para aqueles que estão ao meu redor. Né? Então isso é uma realidade, né, do mundo além, né, dessa questão física, né, que envolve todo esse aparato espiritual. Então, por exemplo, essa situação do que aconteceu em Brumadinho, muitas pessoas escolheram estar na Terra nesse momento, naquele lugar, naquele dia, porque elas precisavam passar por aquela experiência por alguma razão evolutiva da existência delas. Então elas precisavam morrer daquela maneira que elas morreram, né? E essa morte que elas vivenciaram está também a serviço do plano evolutivo, não só da Terra, como da região, como também dos seres que estão ao redor dessas pessoas. Né? Então é muito profundo, pessoal, assim, por isso que a gente não pode julgar nunca uma coisa como injusta. Né? No Despertar Consciente, eu recebo muitas mensagens de pessoas perguntando: e como é que explica uma pessoa que nasce num país que tem bombardeio? Uma pessoa que nasce passando fome na África? Pessoal, tudo tem um porquê, nada é por acaso. Nenhuma pessoa está no seu lugar de vida atual, na família que nasceu, no país que nasceu, na profissão que está exercendo, à toa. Ninguém está aqui à toa, vivendo o que está vivendo à toa. Tudo está a serviço de um plano maior, e esse plano ele visa unicamente a nossa própria evolução, a evolução do planeta e a nossa evolução enquanto seres vivos, né? Então isso é uma realidade, né? A gente precisa começar a descortinar esse mundo da ilusão materialista, porque quando a gente vive só no plano materialista, a gente acha que existe injustiça, né? Que tem pessoas que estão sofrendo aí porque Deus é punitivo e castiga. Deus não castiga ninguém, pelo contrário, Deus ele só nos ama. A única coisa que ele sabe fazer é nos amar. Então ele vê nós aqui na Terra muitas vezes cometendo coisas que não são tão elevadas, digamos assim, mas ele aceita o que a gente está fazendo, porque ele sabe que a gente ainda está caminhando na escala evolutiva. Né? Então teve até um post que eu fiz recentemente falando sobre julgamento. Né? E o julgamento é uma das piores tolices que a gente pode fazer, e é algo que já está enraizado aqui no nosso DNA. Porque quando a gente julga alguém, a gente não sabe o que está por trás. E muitas das pessoas que a gente está julgando, elas estão fazendo aquilo que elas estão fazendo porque elas acreditam que aquilo é o mais certo. Elas não sabem, elas não têm outra visão de mundo ainda.
para saber que aquela conduta não está adequada evolutivamente, digamos assim. Então, naquele momento de vida dela, ela acha que é certo matar, por exemplo, ou roubar, ou fazer qualquer coisa que a gente julgue que está errado. Então, certo e errado não existe. É mais uma das ilusões que a gente, às vezes, acredita se achando melhor, né? Então, o nosso ego é que julga aquelas pessoas com uma forma de se achar superior. Ah, eu sou a bonzona aqui, eu sou evoluída, eu não faço isso, e essa pessoa é um ninguém, é uma pessoa inferior a mim. Não existe isso de inferior e superior. Todos nós estamos em processo de evolução, cada um tem um grau de consciência diferente, né? Então não existe também culpa, né? Porque a culpa foi atribuída, mas a culpa é uma das ilusões da sociedade, porque a culpa é você culpar alguém de um conhecimento que ela não tem, né? Então essa semana eu também escrevi sobre ignorância, e ignorância é a pessoa que ainda não tem o conhecimento sobre como funciona o mundo, na real, né? Então é uma pessoa que vive na ignorância, e quando a gente vive na ignorância, e todos nós vivemos na ignorância, sem exceção, porque tem muitas coisas que a gente ainda não conhece sobre a realidade, né? Então, quando a gente vive na ignorância, a gente tende a sofrer mais. É por isso que a gente às vezes sofre tanto e não sabe por que sofre, porque não tem o conhecimento, né? Então, vão começando a abrir a mente de vocês sobre esses detalhes: julgamento, ignorância, conhecimento, outras vidas, extraterrestre, porque tem muitas coisas que estão acontecendo no mundo, a gente está num processo evolutivo muito intenso, são muitos eclipses, são muitas luas cheias, e tudo isso está aumentando a frequência da Terra. Então é por isso que as pessoas também estão sofrendo mais em alguns momentos, porque toda aquela dor que estava guardada dentro do interior dela, todos aqueles hábitos e aquelas características egóicas, né, que elas carregam dentro delas, de se acharem superiores, de se acharem as bozonas, de acharem que já sabem tudo, que não tem mais nada a aprender, os traumas, as dores, as mágoas, estão tudo vindo à tona. Então tem muitas pessoas que estão vivendo isso, né, de sofrendo muito, muitas coisas vindo à tona, coisas de infância, coisas de adolescência, está vindo à tona agora. E por que isso tudo está vindo à tona? Porque a nova frequência da Terra, ela precisa de seres que também vibrem nessas frequências mais altas. Porque a Terra, ela está aumentando o nível de frequência, então ela está forçando a gente a curar essas dores que estão aqui, que fazem a gente baixar a nossa frequência vibratória, para que a gente possa também subir e acompanhar essa evolução da Terra. A gente está indo para uma quinta dimensão, então eu não sei se vocês entendem de dimensões, mas nesse momento a gente está vivendo a terceira dimensão, né? Que é aquela coisa de comprimento, largura e altura, né? São 3 dimensões que a gente vive nesse momento da nossa vida evolutiva. E estamos entrando numa quarta e numa quinta dimensão. A quarta dimensão já é a dimensão do mundo psíquico, do mundo espiritual, que já admite as faculdades psíquicas, né? Clarividência, clareaudiência, telepatia, levitação, enfim. Então, existem muitas habilidades que são naturais nossas, né? A gente tem esses poderes, mas estão esquecidos, né? Foram esquecidos pelos condicionamentos sociais, condicionamentos religiosos, condicionamentos da ciência materialista, né? Que colocou muitas verdades pra gente, para que a gente excluísse esse mundo espiritual e vivesse especificamente nessa terceira dimensão. Então, isso tudo está sendo forçado, né, para que a gente possa curar, né, evoluir e aumentar a nossa frequência vibratória. Então, teve uma das seguidoras aqui que escreveu, né, que as leis são universais, quem age errado está errado. Bom, certo e errado é algo, como eu falei, que depende muito do grau de consciência de cada um. Por exemplo, eu posso achar certo hoje uma determinada coisa, que talvez vocês não achem isso certo, né? Então, assim, as leis universais, elas existem, né? E elas visam justamente trazer ordem para o universo, né? Para tudo que existe no universo. Então, existe sim a lei da causa e efeito. Não é porque eu estou errando e estou matando alguém agora que eu não vou ter que, de alguma maneira, responder por essa atitude que eu estou tendo agora, mesmo que seja de forma inconsciente. Isso não quer dizer,
O fato de eu falar que não deve julgar não quer dizer que essa pessoa está isenta da lei da causa e efeito. Pelo contrário, todos nós vivemos as mesmas leis, né? Todos nós estamos regidos pelas mesmas leis, né? O que eu falei foi em relação a julgamento. Então, o julgamento, sim, a gente não deve julgar porque a pessoa tem aquele grau de consciência naquele momento e acha que aquilo é certo. Ok. Mas isso não quer dizer que ela não vai responder, né? Se eu jogo uma bolinha de plástico numa parede, essa bolinha vai bater na parede e vai voltar para mim. Então, se eu mandar amor, vai voltar amor. Se eu mandar egoísmo, vai voltar egoísmo. Se eu mandar agressão, vai voltar agressão. Então, isso a gente não está isento disso, né? Todos nós estamos evoluindo e é por isso que muitas vezes as pessoas que passam a vida inteira matando, roubando, fazendo coisas que não são evoluídas, quando elas voltam para o plano espiritual, elas tomam consciência de todas as atitudes que elas tiveram e elas mesmas escolhem passar por determinadas condutas, né, para poder, determinadas coisas que são realmente mais sofridas, como uma forma de evoluir, né, na dor, né, já que elas tiveram outra oportunidade em outra vida e não aproveitaram da melhor maneira, né? Então são escolhas também. Existem as escolhas que nós mesmos fazemos e existem aquelas que são impostas, né, de pessoas que ainda não estão em grau de consciência a ponto de ter um livre-arbítrio de escolher. Então, muitas vezes, o Criador impõe uma certa vida para que essa pessoa possa continuar na caminhada evolutiva dela, né? Porque o universo, pessoal, ele está construído em prol de evolução. Seja os planetas, seja as pessoas, então tudo é evolução. A natureza, os animais, tudo está evoluindo, né? Então, deixa eu ver aqui outra pergunta. Deixa eu responder alguma pergunta aqui do pessoal do Instagram. Eu respondi uma do Facebook agora, deixa eu ver aqui. Como podemos identificar a nossa alma gêmea? Isso é muito simples, porque você consegue ver uma conexão. Acho que todo mundo aqui já deve, ou a maioria pelo menos, já deve ter conhecido alguém que tem uma sintonia já de cara, de conversa, de afinidades, de assuntos, que gosta de estar junto. Então isso é um dos indícios dessa questão da alma gêmea. Muitas vezes são pessoas que estão tão ligadas que uma pensa na outra e a outra manda mensagem instantaneamente, né? Então, como eu falei, a alma gêmea não é só um parceiro amoroso, pode ser um amigo também, né? Que só de você pensar nele, ele já lhe manda uma mensagem na mesma hora. Então, isso mostra o grau de sintonia e de afinidade que essas duas pessoas estão. Me perguntaram aqui também se eu atendo com Theta Healing. Então, sim, eu atendo com Theta Healing. E aí me perguntaram quais são os cursos do Theta Healing que eu comecei, né? Então, por exemplo, o Theta Healing, ele é uma técnica que ela é extremamente expansão de consciência, assim. Eu tive a sorte, na verdade não é sorte, né? Tudo tem um porquê. Mas eu comecei o meu processo de evolução, de despertar, através do Theta Healing. E para mim foi algo assim extremamente transformador, porque o Theta Healing, ele quebra muitos paradigmas materialistas, ele quebra praticamente todos os paradigmas possíveis e imagináveis em relação a essa questão material. Então, no Theta Healing, eu resgatei poderes que eu tenho, que todos nós temos, na verdade, da nossa mente, né, de usar o Criador para materializar coisas aqui nesse plano da terceira dimensão, como, por exemplo, manifestar coisas para acontecer aqui, pegar uma crença e substituir em questão de segundos, fazer uma limpeza energética completa e tirar todo tipo de energia negativa do nosso corpo, limpar da nossa aura, né? Todos nós temos uma aura ao redor de nós, então limpar dessa aura todo e qualquer espírito errante, né? Que são espíritos que ainda estão meio perdidos ainda, passaram para a quarta dimensão, mas ainda não se encontraram, ainda acham que estão vivendo ainda na terceira dimensão. Então eles ficam ao redor das pessoas. Se são espíritos que gostavam muito de beber, então eles ficam em mesa de bar, em festas onde tem bebidas alcoólicas. Se são espíritos que eram viciados em sexo, ficam ligados a questões motéis, cabarés, enfim, que tem essa questão dessa energia sexual mais forte e por aí vai, né? Então, esses espíritos às vezes ficam perdidos. E quando a gente baixa a nossa frequência, né, por pensamentos negativos, reclamação, julgamento, uma série de coisas que a gente normalmente faz, a gente pode estar entrando em sintonia com esses espíritos que estão perdidos
e eles ficam muitas vezes no nosso campo nos sugestionando, né? Vá beber, coma isso, faça isso e não sei o quê. E às vezes a gente tem determinadas atitudes que, ou às vezes a gente fala coisas que a gente, putz, eu falei isso, mas eu nem estava pensando nisso, e aí me veio essa fala agora. Então, isso tanto existe do lado bom, entre aspas, né? Porque existe bem e mal, a gente vive num plano que é dual, né? Ainda, dualidade, bem e mal, isso ainda é uma realidade da terceira dimensão. Então, tanto existe o lado bom, que são os espíritos que são evoluídos, espíritos de luz, como existem os espíritos que ainda estão meio que perdidos, né? Estão ainda em um processo mais denso de energia, né? Então, eles ainda estão aprendendo mais e muito ligados ainda a essa questão material. Então, falando do Theta Healing, você começa pelo curso básico, que você aprende uma porção, uma infinidade de ferramentas. Eu não falei aqui nem um quinto do que existe no Theta Healing, existe muito mais. E aí comecei pelo curso básico, fiz o curso avançado, fiz o Digging. Enfim, são cursos que você vai galgando, e cada curso você conhece mais coisas, mais ferramentas, mais técnicas. Então, por exemplo, alterar a lei do tempo, voltar no tempo, né? São várias coisas que a gente consegue fazer, tudo por comandos mentais. Então, isso é possível para todos nós. Só que ao vivermos no mundo materialista, a gente esqueceu. O nosso DNA foi inclusive inativado em alguns genes para que a gente não exercesse algumas dessas faculdades mediúnicas, psíquicas, e esse poder que a gente tem também de regeneração, né, de desintoxicação. Então, enfim, são muitas coisas, pessoal, que a gente tem disponível aí de conhecimento, né, que a gente não sabe muitas vezes, né, que a gente pode tudo isso. Então, deixa eu ver aqui outra pergunta. Cadê? Eu tô com a tela lá em cima. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Limpar crenças limitantes. Existem muitos livros para se limpar que dão técnicas de limpeza de crenças limitantes. Existe reprogramação com Hélio Couto. Se vocês procurarem lá no YouTube, reprogramação Hélio Couto, existem várias reprogramações que o Hélio Couto coloca, que tem disponível no YouTube de forma gratuita, certo? Então, essas reprogramações são justamente para mudar esses padrões de crenças, né, que a gente já falou várias vezes aqui nas nossas outras lives sobre crenças, né? Então, o Hélio Couto, ele tem áudios de reprogramação que ele vai falando, né? O ideal é que se escute à noite, antes de dormir. Pode dormir também escutando esses áudios, porque ele vai gravando no nosso subconsciente programações que são positivas, que vão nos fazer ir para a vida com mais autoestima, mais poder, mais confiança, mais paciência, enfim. Então, existem vários áudios, cada um com um tema diferente, para nos reempoderar, né? E aí, pessoal, em relação a essas questões de reprogramação, vocês tomem muito cuidado com o que vocês escutam por aí. Porque esses dias tinha um vídeo aí disseminando na internet, né, dizendo que tinha um vídeo que era para alinhar as pessoas com a nova frequência do planeta, e estava sendo divulgado esses vídeos no WhatsApp, né? E quando eu abri o vídeo, que eu fui ver, só de ver o link, eu já senti algo ruim. O meu sentir, né, que é algo mais intuitivo, já me deu uma sensação ruim. Quando eu abri o vídeo, que eu fui olhar, que eu vi a primeira imagem, que eu escutei um pouquinho do áudio, o sentimento aflorou. Aquilo não era algo positivo. Então, tomem muito cuidado, né, com o que vocês vão escutar por aí de reprogramação, porque isso é muito sério, tá? Essa questão de reprogramação, ela literalmente muda o seu cérebro para outras coisas. E dependendo da fonte, pode ser que seja uma mudança para coisas piores, que vocês vão ficar cada vez mais depressivos, doentes e dependentes do sistema materialista, digamos assim, né? Então, o Hélio Couto é uma fonte confiável, né? É o cara que eu estudo física quântica. Não conheço ele pessoalmente, mas eu tenho muita afinidade com o que ele fala, porque o Hélio Couto fala da física quântica cientificamente. Então, tudo que eu faço com o Theta Healing, que é intuitivamente, né? O Theta Healing é uma técnica intuitiva. A física quântica, ela comprova. O que eu pratico no Theta Healing, a física quântica comprova, né? Então, são duas coisas totalmente diferentes, só que a física quântica vai para a questão da ciência. E o Theta Healing não, é percepção, é sentir, né? Então,
Enfim, deixa eu ver aqui outra pergunta. Pessoal aqui do Facebook, deixa eu ver aqui. É possível obter conexão mental com seres de outros planetas? Sim, pessoal, é muito possível. Tá cada vez mais comum, certo? A presença, na verdade, os extraterrestres, né, como eu falei para vocês no início da live, eles são uma realidade, né? Nós também somos extraterrestres, mas os que não estão morando fisicamente na Terra, digamos assim, encarnados aqui na Terra como nós estamos agora, eles estão cada vez mais presentes, né, ajudando nessa construção desse novo mundo também. Né? Então, os extraterrestres, ao contrário do que se prega, eles não são seres puramente maus. Pelo contrário, eles têm muitos extraterrestres trabalhando na nova raça humana. Né? Tem um cara no YouTube chamado Laércio Fonseca, ele é um ufólogo. Né? Tem também a Mônica de Medeiros, também, que tem muitas palestras no YouTube falando sobre essa questão dos extraterrestres. Muito conhecimento eles trazem de outros planetas, outras formas de vida, seres que já estão num processo muito mais evolutivo do que nós aqui na Terra. Né? Então, se abram para isso, pesquisem, aprofundem, porque é muito revelador. E do que a gente teme? A gente teme aquilo que a gente não conhece. Então, quanto mais conhecimento vocês tiverem da vida, menos medos vocês vão ter. Né? Um dia eu já tive medo da morte, hoje em dia eu não tenho mais medo da morte. Se eu morrer agora aqui, eu estou tranquila, porque eu sei que eu estou morrendo aqui nesse plano físico, né? Mas eu vou continuar viva, né? Eu vou continuar vendo a minha família. Eles é que não vão me ver se eles não tiverem ainda com o sentir e as habilidades psíquicas desenvolvidas. Mas eu vou estar vendo eles, né? Eu vou estar junto deles do mesmo jeito. Então, essas questões, né, que a gente teme, isso é por falta de conhecimento, né? Então, vão procurar aprender mais sobre esses assuntos que vocês têm medo. Projeção astral, né? Que é a habilidade de sair do corpo enquanto dorme. Todos nós fazemos isso todas as noites. Porque a nossa alma, ela não precisa dormir. Quem precisa dormir é o corpo físico. Né? Então, o corpo físico, sim, precisa dormir. Mas a nossa alma, não. Então, quando a gente está dormindo, ela vai para o mundo. Ela vai, às vezes, trabalhar em outros planos, ajudar seres que estão precisando de ajuda, né? Enfim, ela pode ir para diversos lugares, outras dimensões, outros países, né? Então, assim, existe muita coisa para a gente aprender, né? Então, deixa eu ver aqui. Pessoal, outra pergunta aqui do Facebook é se nós temos um nome interno. Quanto mais a gente vai se desprendendo desse mundo material, puramente material, mais a gente vai perdendo essa identidade do tipo de querer dizer eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou Martina. Não, eu estou Martina agora, eu estou como terapeuta agora, estou como farmacêutica nessa vida, mas o que a gente é muito mais do que isso. Todos nós somos uma centelha divina, né? Então, por isso que o Theta Healing, ele é uma técnica que para mim foi libertadora, porque ela já me traz para eu experienciar nessa vida as ferramentas que fazem parte dessa centelha divina. A centelha divina é uma parte do Criador de tudo que é. Então, quando a gente está conectado com essa centelha divina, a gente começa a resgatar muitos poderes, né? A gente começa a curar muitas coisas dentro de nós, né? Então, essa centelha divina, ela é extremamente poderosa, assim como o Criador é. Só que para a gente poder usufruir desses poderes, a gente tem que começar a se libertar desse ego, né? Que quer, eu sou uma pessoa que tenho, sei lá, 10 formações, 3 MBAs e blá blá blá. Tá, mas quem é que você é no seu coração, na sua essência? Porque é essa essência e esse coração que vai contar. Os MBAs, as graduações, eu trabalho em 3 empregos, eu tenho 5 carros, isso tudo vai ficar aqui. Você vai embora daqui um dia. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia, né? Então, isso tudo vai embora daqui, né? Então, o que você é no seu coração? Você tem bondade? Você consegue ajudar o outro? Você consegue estender a mão? Você consegue falar uma palavra de conforto para alguém? Né? Então, isso é o que vai ficar conosco. Isso é o que a gente vai levar para
os outros planetas, as outras vidas que a gente for vivenciar mais pra frente, né? Então, deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Eu queria ver outro assunto. Como aprender a perdoar e esquecer o ocorrido. Não sei se a pergunta inicial foi essa, mas ela está perguntando em relação a perdão. Quem assistiu a minha live de dinheiro, né, abundância e prosperidade, eu deixei bem claro naquela live, não sei se todo mundo prestou atenção, quem assistiu, que não tem como a gente ser próspero, abundante, etc, plenamente e ser feliz dessa maneira, se a gente não tiver perdoado aqueles que nos machucaram, né? Então, essa questão do perdão, ela é algo que precisa acontecer. Então, existem muitos exercícios no YouTube de perdão, né? Que são meditações para a gente poder conduzir esse processo de perdão, né? Mas tem um exercício que eu tinha comentado na primeira live, que foi a live de autoconhecimento, que é essa questão da gente imaginar a pessoa sentada na nossa frente, né? E falar para ela tudo aquilo que está preso aqui no nosso coração. E por que esse exercício ele é extremamente curativo? Porque o nosso cérebro ele não sabe o que é real e o que é irreal. Ele não sabe o que é que está no plano físico e o que é que está no plano mental. Para ele, tudo é real. Então, se eu estou agora pegando nessa pulseira, ou se eu estou imaginando que eu estou pegando nessa pulseira, para ele é real, né? Então, coloca uma pessoa na sua frente, numa cadeira, mentalmente. Olha para essa pessoa nos olhos, fala tudo que vem do seu coração, todas as dores que você guardou esse tempo todo, né? E começa a repetir as frases, né? Repetindo, né? Tanto as frases do Ho'oponopono, né? Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, como também as frases que eu gosto muito da constelação familiar, que é o eu digo sim a você, eu aceito você como você é, eu aceito tudo como foi entre nós dois, né? Eu agradeço por tudo que você me ensinou, por tudo que eu aprendi com você, né? Enfim, e quanto mais a gente diz sim e repete que aceita essa pessoa como é que ela é, como tudo foi, que aceita a vida como ela é, mais a gente sai desse lugar de sofrimento, mais a gente sai desse lugar de vítimas. Porque a pessoa que se mantém magoada, que se mantém ofendida, é uma pessoa que está no posto de vítima. E muitas vezes ela usa esse posto de vítima para não fazer nada, porque ela acredita que ela foi injustiçada, né? Que ela está ali injustiçada. Só que nós todos temos responsabilidade total pela nossa vida. Todo tempo a gente está criando a nossa realidade, com as palavras que a gente fala, com os pensamentos que a gente tem, né? Com os sentimentos que a gente externa. Então, não existe ninguém que é vítima. Todos nós somos totalmente responsáveis pela vida boa ou pela vida ruim, né? Então, a Viviana está falando, eu perdoo e a pessoa sempre me machuca, né? Então, essa questão de perdoar e a pessoa sempre machucar, aí você tem que ver até que ponto vale a pena você se manter do lado dessa pessoa. O que está te fazendo se manter do lado dessa pessoa se você sabe que essa pessoa está fazendo mal para você, né? Cadê esse auto-amor? Cadê esse amor próprio? Né? Porque a gente só permite que o outro faça mal pra gente, muitas vezes, quando a gente não se ama, né? Então é aquela coisa da gente poder nutrir esse amor por nós mesmos em primeiro lugar, né? Para depois a gente amar o outro. Porque se a gente não se amar, a gente vai se sujeitar a qualquer coisa. Se o outro cuspir na gente, se o outro nos agredir, se o outro nos enganar, a gente vai estar aceitando isso, porque a gente não sabe ainda como se amar, né? Então, enfim, eu vou responder a pergunta da Carla. Na verdade, eu já falei com a Carla esses dias todos pelo privado, né? Mas ela tá querendo que eu fale um pouquinho sobre morte de animais. Eu vou falar rapidamente aqui, só para ajudar um pouco nesse conforto, né, do coração dela, porque ela perdeu um animalzinho esses dias, né? E a gente já conversou bastante sobre isso. Mas falando um pouquinho sobre animais, os animais eles são anjos, né? Eles são anjos na nossa vida. Então cada animal ele tem uma função. Cada animal ele tem uma razão de ser. Ele tem, principalmente os animais domésticos, né? Que são aqueles que a gente cria. Então, por exemplo,
O cachorro, ele é um animal que ele é puramente de proteção. Ele tem tanto amor pelo dono, né, que ele absorve tudo aquilo que o dono sente. Então, muitas vezes, os cachorros adoecem para que o dono não adoeça. E quando o dono adoece, é impressionante que o cachorro tende a adoecer junto com o dono. Né? Então, isso é uma coisa que é bem característico dos cachorros, né? Então, eles têm uma pessoa que eles têm como dono deles. Mesmo que a família tenha 5 pessoas, existe uma pessoa que para eles é aquele dono que ele se espelha e que ele está sempre junto. Né? E aí ele vai absorvendo tudo que é energia daquele dono, só que o cachorro ele não consegue transmutar essa energia. Então, muitas vezes, ele mesmo adoece. E essa doença, às vezes, pode até fazer com que ele morra. Né? Isso, óbvio, não são todos os casos, né? A gente sabe que todos nós vamos morrer em algum ponto, em algum período. Então, nenhum cachorro vai viver eternamente. Assim como nós também não vamos viver eternamente neste plano, né, da terceira dimensão. Então, os cachorros, eles têm uma afinidade conosco. E não é por acaso que eles entram na nossa família. Existe uma ligação também. Né? E muitas vezes, esses cachorros, eles tendem a ficar perto daquela família, mesmo depois que eles vão embora para outro plano. E eles tendem a nascer novamente. Eles têm uma facilidade muito maior de nascer de novo naquela mesma família. Então, às vezes, é um cachorrinho abandonado que você encontra na rua e você tem muita afinidade e muito carinho por aquele cachorro e você coloca dentro de casa. E aí, quando você vê, o cachorro começa a dar sinais que você já conhece, que eles são familiares. Né? Então, tem a questão do gato, por exemplo. O gato, ele é um ser incrível, porque o gato, ele tem um processo que ele faz purificação. Então, quando o gato está quietinho ali, dormindo, ele está purificando toda aquela energia que ele absorveu do ambiente, da família, e está transmutando em luz, em energia de cura, em energia elevada. Né? Então, ele absorve a negatividade do ambiente e transmuta em luz. As plantas também fazem muito isso. Elas absorvem a energia negativa do meio e, às vezes, elas até morrem. Porque a energia, às vezes, é tão densa, né, que fica no meio, que elas acabam morrendo. Porque não aguentam lidar com essa energia tão densa. E também existem as plantas que transmutam essa energia também. Né? Então, isso é um detalhe, né, que acho que ajudou aí para quem ainda não tem esse conhecimento sobre o cachorro, né, sobre as plantas, enfim. Então, pessoal, tudo está vivo, pessoal. Não existe nada morto. Uma planta, uma árvore, uma pedra, um animal, essa garrafa de água aqui, ela tem consciência também, ela está armazenando memórias. Né? As paredes que estão aqui atrás de mim, elas estão armazenando memórias. Tudo tem consciência, tudo faz parte do plano espiritual, porque tudo é energia. Todas as coisas são feitas de energia, então não existe uma pedra. Por exemplo, as pedras, elas também absorvem toda uma história. Né? As pedras são seres extremamente que estão no planeta Terra há milhares e milhares de anos, e elas carregam na memória delas todas essas experiências de tudo que elas viveram também. E elas também podem trazer cura, né? Tem os cristais, né, que trazem muitos processos de cura, de alinhamento de energia, enfim, que ajudam em muitas coisas também na nossa vida. Então, as plantas, a mesma coisa. Né? Uma planta, ela sente quando tem alguém que é agressor no ambiente dela. Né? Então, por exemplo, se eu agredir uma planta, em algum momento, arrancar uma flor, amassar, né, essa planta de uma maneira brusca, uma maneira expressando a minha intenção de raiva, de destruição, essa planta, ela sente e ela transmite esse sentimento para todas as outras plantas ao redor. Então, tem até um estudo de um cientista dos Estados Unidos, eu não estou lembrado o nome dele agora, mas, enfim, vocês podem até ver se no Google vocês encontram, né, estudo com as plantas em relação ao sentir. E ele fez esse estudo, né, usando aquele detector de mentiras, que é um aparelho que detecta frequências, né, e ele percebeu que quando ele agredia uma planta amassando a folha dela, só o fato dele entrar no ambiente onde ela estava, todas as outras plantas entravam em alerta.
opa, tem um agressor aqui, a frequência vibratória delas ficava bem elevada, né? E quando esse agressor saía dessa sala onde elas estavam, elas voltavam a vibrar numa frequência mais baixa de novo, porque elas viam que não tinha mais aquela ameaça, né? Então elas percebiam que aquela ameaça já não estava mais presente. Então as plantas, os animais, eles sentem, eles percebem a nossa intenção. Então prestem atenção em qual é a intenção que vocês colocam em tudo aquilo que vocês fazem, porque essa intenção é o que fica. A intenção é a primeira coisa que vai quando a gente vai fazer qualquer coisa. Porque antes mesmo da gente fazer, a gente já pensou naquilo. E todo pensamento gera uma imagem. E essa imagem a gente materializa com atitude, com sentimento, com ação e etc e tal. Então, os seres mais evoluídos, eles captam logo a intenção. Eles sabem logo quando uma intenção é boa, quando é ruim. Quando essa pessoa tem estado de ameaça, quando não tem, né? Então, a Ana Maria está aqui falando, que falou no início da live sobre o meu entendimento do poder da gratidão, né? Então, vê só, pessoal, a gratidão, ela é algo que é simplesmente incrível na nossa vida, porque a gratidão, ela tem um poder de aumentar a nossa frequência vibratória de uma maneira que vocês não têm ideia, né? Já se fala que a vibração da gratidão, né, ela chega a ser tão elevada que se a gente começa a vibrar essa gratidão, a gente começa a nutrir esse sentimento de alegria dentro de nós, ele sai atraindo várias outras coisas para a nossa vida, abundância, tudo dá certo, o nosso dia corre super bem. Então, são diversas coisas que acontecem quando a gente vibra essa gratidão. Agradecer por tudo, tanto pelas coisas que a gente julga como boas, como pelas coisas que a gente julga como ruim, porque tudo está a serviço da evolução. Então, se algo chegou e você acredita que isso é ruim, na verdade isso não é ruim, isso está te forçando a evoluir, né? A sair de uma posição de conformismo, porque muitas vezes a gente se acomoda, né? Aqui está muito bom agora, eu estou indo todos os dias para o meu trabalho, vou lá, cumpro a minha carga horária de 40 horas, chego em casa, fico com meu esposo e com meus filhos, e assim a vida vai. Tá, mas o que você está fazendo para evoluir? Porque você tem um tempo aqui na Terra, né? Você tem um período aqui, sua vida tem um time, né? E o que você está fazendo para você agregar no seu espírito, no seu ser? Porque não é simplesmente cumprir com as funções do mundo material. O que você está agregando no seu coração, na sua essência, no seu interior, né? Então, a gratidão também é uma das maneiras da gente se conectar com frequências mais elevadas e começar a atrair tudo de bom. Então, se você quer algo na sua vida, começa a agradecer como se você já tivesse, né? Gratidão, Criador, por eu ter, sei lá, uma casa, né? Que é algo que eu digamos que eu ainda queira na minha vida. Então, começa a criar essa realidade no mundo imaterial, né? Visualizações daquilo que você quer. Eu falei também sobre isso na live de Prosperidade e Abundância, né? Então, a pergunta que está aqui pairando aqui no chat é como saber se estamos evoluindo para uma quinta dimensão, pelo menos, né? Então, como saber se nós estamos evoluindo? Se você estiver na sua zona de conforto, se nada estiver acontecendo para te forçar essa evolução, é bem provável que você esteja estagnado, né? Vivendo ali o mundo automático, né? Vivendo no automático, né? Chega em casa, vai assistir TV, vê a novela, vai ver o jornal, vai dormir, depois vai trabalhar, paga conta, cuida dos filhos, do marido, assiste TV, assiste novela, vai dormir. Então isso é a vida automática. Se você está vivendo só nessa vida automática e você não está passando por nenhum processo, né, que está te forçando a se tornar melhor, ou que você não esteja fazendo algo para que você seja melhor, você está ali na zona de conforto, você está no conformismo, né? Está ali achando que a vida é só aquilo mesmo, que a vida é sofrimento. E a gente não precisa do sofrimento para evoluir. Nenhum de nós precisa do sofrimento para evoluir. Mas nesse plano que a gente vive, as pessoas tendem a buscar algo maior quando elas estão em profundo sofrimento. E é aí que acontecem as coisas, né? A gente às vezes até cria essas situações na nossa vida, né? De criar um problema grave de saúde, de criar um conflito grande com alguém ou com alguma outra situação na nossa vida, né? Então, isso a gente mesmo cria, né?
por pensamentos muitas vezes, né? Por palavras, por hábitos que a gente repete, por palavras. E a gente acaba materializando essa situação e a gente acaba tendo que sofrer por aquilo que a gente materializou, porque é uma situação que justamente vai forçar essa evolução. Então, quando a gente atrai pessoas em relacionamentos que são péssimas pra gente, a gente está atraindo o que está ressoando, entrando em frequência com aquilo que nós somos naquele momento, com a nossa vibração, com o nosso campo eletromagnético. Então, existe uma coisa que todos nós temos, que é o nosso campo eletromagnético, que é a nossa frequência. Né? Então, a nossa frequência é quem determina o que a gente vai atrair ou não para a nossa vida. Né? Então, se você está atraindo determinados tipos de pessoas ou determinados tipos de situações, veja qual é a frequência, quais são os pensamentos, as palavras e as atitudes que você está tendo no seu dia a dia. Porque agora, nesse exato momento, a gente está criando a realidade que a gente vai ter daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano. A gente está criando essa realidade. Né? Então, o que você está falando, fazendo, escutando, repetindo hoje? Porque o que você estiver fazendo hoje é o que você vai viver amanhã. E esse amanhã pode ser daqui a 1 hora também. Não é obrigado a ser amanhã, de amanhã, 1 mês, 1 ano. Pode ser amanhã, literalmente. Ou pode ser amanhã daqui a 1 hora, daqui a meia hora. Né? Então, tem muitas pessoas que pensam, por exemplo, em um assalto, né? E elas já estão há tanto tempo pensando em assalto que cada pensamento ele vai sobrepondo camadas de energia. Né? Então, eu pensei em assalto hoje, pensei em assalto há 10 meses atrás, pensei em assalto há 30 dias. Isso vai sobrepondo. Né? E tudo está acumulando essa energia do assalto. Então, vai ter um momento que eu vou pensar em assalto e ele vai acontecer de imediato. Mas por que ele vai acontecer de imediato? Porque eu tive uma sequência de pensamentos, né, que eu estou sobrepondo uns em cima dos outros, que está aumentando a minha probabilidade disso se materializar na minha vida. Isso vale para tudo. Se você tem medo de ser traído, você está mandando essa frequência de medo de traição, você está colocando as camadinhas de energia. O que vai acontecer? Você vai atrair alguém que vai lhe trair. Você vai literalmente viver essa traição, porque você está criando isso dentro de você. Se você não emite esse medo de ser traído, de ser assaltado, você vive sem isso na sua vida, porque você não está vibrando essa frequência. Né? Então, tudo é frequência. Tudo é frequência. Cada emoção, cada palavra, cada sentimento tem uma frequência. Né? E cada coisa que a gente está vibrando, dependendo da quantidade de vezes que a gente vibrou aquela frequência, a gente está ajudando a criar aquela realidade na nossa vida. Pode ser que algo que eu esteja fazendo agora vá materializar uma coisa que eu não quero daqui a 3 anos. Mas eu sou responsável por isso. Porque são coisas inconscientes muitas vezes. Se eu estou falando que minha vida é difícil, que eu não tenho dinheiro, é essa a realidade que eu estou criando para mim. Né? Então, prestem atenção. Como atrair abundância? Atrair abundância, pessoal, é justamente você se sintonizar em frequências mais elevadas. Né? Tem a live de prosperidade e abundância aí que eu falei, que eu fiz na semana passada. Vale a pena dar uma olhada, mas uma das maneiras de a gente atrair abundância é a gente começar a falar o que a gente quer. Eu quero dinheiro, eu quero abundância, eu quero ser próspera, eu sou rica. Né? Então, começar a jogar isso para o universo. Né? Eu tenho tudo que eu quero, eu tenho tudo que eu desejo. Né? O fato de a gente estar jogando, a gente está jogando energia para o universo. E essa energia vai materializar essa realidade na nossa vida também. Porque não só materializa coisa ruim, não. Se vocês souberem usar as palavras de maneira correta, vocês vão materializar aquilo que vocês querem. Né? Então, se você quer abundância, começa também a limpar suas crenças sobre o dinheiro. Procura livros. Pessoal, se eu vou fazer uma graduação de medicina, por exemplo, eu só vou ser uma boa médica se eu me dedicar em termos de estudo, prática, busca de conhecimentos, cursos, palestras. Então, é um processo. Nada chega na nossa vida do nada, assim, à toa, né? Do tipo, o conhecimento não vai cair do céu para você. Às vezes até cai. A gente vê aí que quando a gente está sintonizado com esse plano superior, né? Esse plano do Criador, a gente consegue muitas vezes canalizar, sim, um conhecimento na nossa realidade. Mas isso é algo que é
exige um grau de evolução e de harmonia com tudo que existe muito maior, né? Mas se você quer dominar a questão da abundância na sua vida, começa a procurar livros, cursos, palestras, né? Faz Ho'oponopono para a sua vida financeira, né? Então cria essa realidade, dá a sua energia em prol daquilo. Porque se eu quero dominar minhas finanças, eu tenho que aprender como é que eu faço para dominar minhas finanças. Então, tudo é uma questão de buscas também, né? Se eu quero ser boa em alguma coisa, por exemplo, para eu estar aqui agora falando com vocês, foram muitos meses de estudo, de técnicas e cursos, de práticas, de autoconhecimento, de uma porção de coisas. Minha vida é isso, eu respiro isso. Então eu não sou melhor do que vocês pelo fato de eu estar aqui dando uma live. Eu apenas sou uma pessoa que estou buscando isso talvez há mais tempo do que vocês. E aí eu cheguei num ponto que eu consigo já passar um pouco do que eu sei. Mas isso não me faz melhor do que ninguém. É uma questão de vontade, de desejo, de querer ser melhor. Meu amigo Gustavo Rangel tá ali no Facebook, falando da Provida, né? Esse final de semana, não sei se vocês viram, mas eu postei umas fotos com um crachá. E nesse crachá tinha o nome da Provida. A Provida é uma instituição que eu conheci ano passado. E é uma instituição que traz muitos estudos sobre essas questões da mente, né? Então, passei agora uma semana de curso da Provida, né? Vivenciando essa realidade da Provida, trabalhando esses conhecimentos de expansão de consciência. E para quem nunca ouviu falar, sugiro que vocês não vão encontrar muitas coisas na internet, porque não se faz marketing da Provida. Mas eu estou falando da Provida porque justamente tem um dos meus colegas da Provida que está me assistindo aqui no Facebook. E eu sou muito grata pela Provida também, porque foi uma das ferramentas que me ajudou no meu processo e me ajuda no meu processo de evolução, que é essa busca de um eu melhor, né? Então todos nós somos possíveis de ter um eu melhor. E esse eu melhor é que vai criar também um mundo melhor, né? Então uma coisa que é interessante para vocês tomarem consciência é que se vocês quiserem mudar o mundo, prestem bem atenção, se vocês quiserem mudar o mundo, comecem mudando vocês. Porque o mundo de hoje ele está sendo construído por nós. As nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? O que a gente repete, o que a gente acredita. Então, se eu acredito que todo mundo é corrupto, que todo mundo é sacana, que todo mundo é pilantra, que todo mundo é mentiroso, é esse mundo que eu vou ter. Porque é isso que eu acredito. E o que eu acredito se materializa na minha realidade exterior. Então, física quântica, Theta Healing, Provida, sei lá, todas as instituições que falam sobre essa realidade melhor, elas sabem que esse processo de melhoria, ele é de dentro para fora. Porque o que está na minha realidade externa é o fruto do que está na minha realidade interna. A física quântica chama de macrocosmo e microcosmo. Então, o meu macrocosmo, que é tudo que está fora, é um reflexo de tudo que está dentro. Então, se eu for exigente comigo, enquanto pessoa, eu vou ser exigente com as pessoas do meu mundo exterior também. Se eu sou uma pessoa que minto pra mim, né, e falo mentiras pra mim, pra me fazer acreditar que eu sou de um jeito que eu não sou, eu também tendo a mentir para as pessoas que estão fora de mim, né? Então não tem como eu dar amor se eu não tiver amor no meu coração. Não tem como eu ser compreensiva se eu não souber me compreender. Não tem como eu aceitar o outro como ele é se eu não me aceitar do jeito que eu sou. E isso é uma construção. Isso é uma construção. Isso a gente vai construindo dia a dia, de buscas, né? Então a vida ela é uma caminhada constante. Não existe linha de chegada. É constante, é uma evolução constante. Quando a gente sair desse plano da terceira dimensão, talvez a gente vá para outro plano que vai nos trazer outros desafios para que a gente continue evoluindo, né? Talvez a gente saia desse plano e vá para um plano mais inferior, porque a gente ainda não está alinhado com frequências maiores, né? Então, o que está acontecendo também na Terra? Tem muitos seres humanos que estão sendo atraídos também para zonas de desastres, porque eles não estão alinhados com a frequência que a Terra está entrando.
né? Eles ainda estão muito ligados a esse mundo material, ao mundo egoísta, ao mundo da separação, em que eu acho que o outro vai me passar a perna, de que o outro é um sacana, de que o outro eu tenho que matar, tenho que punir, e que se eu vejo ele agindo com violência, eu tenho que repetir e revidar essa violência para ele. Como é que eu quero que o mundo seja melhor se eu estiver revidando violência com violência? Violência tem que ser curada com amor, com aceitação, com compreensão, saber que aquela pessoa tem um grau evolutivo que está permitindo ela ter aquela característica, né? Então, quando vocês veem esses desastres coletivos, pessoal, isso é um resgate. Muitos desses resgates são coisas que foram realmente, como eu falei no início da live, são coisas que foram acordadas antes mesmo dessas pessoas virem para esse plano. Não é à toa que aqueles jogadores da Chapecoense estavam todos juntos no mesmo avião. Não é à toa que, sei lá, 1, 2, 3, 4, nem lembro quantos foram, sobreviveram, né? Então, vocês derrubem essa ilusão de que existe algo à toa, que existe acaso. Comecem a reconhecer por que a vida de vocês está errada. O que eu estou fazendo que está me fazendo viver essa realidade que eu estou vivendo agora? Onde é que eu estou colocando a minha energia? Todos os dias eu chego em casa, o que eu estou fazendo para me melhorar enquanto pessoa? Será que eu estou chegando em casa e estou ficando realmente ali diante do celular, da televisão, conversando com o vizinho, falando da vida alheia? É só prestar atenção à vida de vocês, né? E o que eu estou falando aqui não é nenhum julgamento, é para que vocês tragam consciência que o que vocês estiverem fazendo da vida de vocês está criando a realidade que vocês têm hoje. É trazer autorresponsabilidade. As pessoas só crescem quando elas são responsáveis e assumem essa responsabilidade. Elas deixam de ser criança. Porque tem muito adulto ainda no posto de criança. Tem muito adulto ainda que tá se escondendo atrás de carcaças de traumas e dores de infância, que não quer olhar porque tem medo, porque acha que não vai dar conta daquilo. Só que isso é totalmente necessário para que vocês comecem e continuem esse processo de evolução, que vocês se alinhem com essas novas frequências da Terra, né? E cada vez mais vão acontecer mais coisas que vão nos forçar a evoluir, né? Cada vez mais isso vai se acelerar, porque desde 2012, quando teve aquela ideia de que o mundo ia acabar, pelo contrário, o mundo entrou numa frequência muito mais elevada. E de 2012 para cá, muitas coisas aconteceram. Por exemplo, no Brasil, a Lava Jato, né, começou a sair a sujeira debaixo do tapete, né? Essa questão aí todas essas corrupções que estão vindo à tona, esse julgamento que houve agora no período de política, né? O que foi aquele julgamento? Existiam 2 personagens principais ali, né? Que eram 2 políticos, mas em cima daqueles personagens existia o que está dentro de cada um de nós. Porque se eu estou apontando o dedo para alguém para dizer que ele é A, B, C ou D, que ele é isso, aquilo, outro, eu estou falando de mim. Eu sou assim. Não é o outro, porque eu não sei nada da vida do outro. Eu não sei absolutamente nada do que ele viveu. E viver de história não é viver de vida real. A história não é o território. Tem uma coisa na PNL, né? Quem é coaching aqui sabe. O pessoal fala muito que o mapa não é o território. E o que é que isso quer dizer? Né? O mapa é algo que o homem construiu, colocou num papel, né? Disse que é daquele jeito. Mas se você for fisicamente em um lugar, você vai ver que ele é diferente do mapa. Então a realidade é diferente da história que é contada. E isso vem sendo distorcido há milhares e milhares de anos. As histórias que vão sendo contadas para nós desde o nosso período de colégio até o que a gente aprende em diversos outros lugares, como por exemplo nas igrejas. E nada contra a igreja é algo totalmente necessário, porque as pessoas pensam, aliás, as pessoas precisam de freios. E a religião, as leis, né, são formas de frear a humanidade, porque senão a gente sai matando à torta e à direito. Porque muitos de nós ainda têm essa raiva, essa separação, esse julgamento, essa questão
como é que ela falava, olho por olho, dente por dente, né, de revidar tudo aquilo que vive. Muitos de nós ainda carrega isso dentro de nós, né? Então, as leis, a religião, ela é totalmente necessária para frear essas pessoas, né? Então, para quem chegou agora, né, eu tô falando um pouquinho temas genéricos, né, ligados à questão de trazer um pouco a consciência da realidade como ela é, né? Então, eu falei aqui sobre religião, falei sobre as coisas não serem exatamente o que está contado no papel, na história, né? Enfim, falei sobre outras coisas aqui que eu já nem lembro mais. Todos nós somos canais, tá bom? Isso é uma coisa que é interessante também vocês tomarem consciência. Nós todos somos canais do plano espiritual. Eu fiz um post essa semana falando da quantidade de seres que a gente tem ao nosso redor, nos ajudando no nosso processo evolutivo aqui na Terra. Então, quando eu me coloco para falar numa live, eu sou um instrumento. Quando eu me coloco para atender com Theta Healing, eu sou um instrumento. Eu sou apenas um canal que está deixando passar essa energia, essa intuição, essa comunicação do plano espiritual, né, para aqueles que estão na minha frente, ou que estão me ouvindo, ou que estão lendo meus textos, ou que estão conversando comigo, né? Então, nós todos somos canais, e tem coisas que a gente às vezes fala que a gente, putz, eu não sei de onde foi que eu tirei isso, mas eu falei. Então você é também um canal, todos nós somos um canal, né? Então o que a gente tem que buscar fazer é trabalhar para que a gente seja sempre o melhor canal. Porque se eu sou um canal que ainda está muito apegada ao ego, às crenças do mundo materialista puramente, eu vou estar emitindo opiniões que não são lá essas coisas assim, que vão mais prejudicar o outro do que ajudar, né? Então, hoje eu, Martina, invisto dinheiro, tempo, o que vocês imaginarem para ser o melhor canal possível, porque eu também estou evoluindo. O fato de eu estar aqui não quer dizer que eu sou perfeita, e nenhum de nós vamos ser perfeitos. Joguem fora essa vivência, esse sentimento de que a gente tem que ser perfeito. A gente não vai ser perfeito na terceira dimensão, pessoal. Eu já falei aqui no início da live sobre as dimensões. Nós estamos na terceira dimensão. Nós não vamos ser perfeitos nessa dimensão, mas a gente pode ser cada vez melhor. Existem os avatares aí que vieram, né, para esse plano, como Jesus, Mahatma Gandhi, enfim, Krishna, Buda, enfim, Nelson Mandela. Existem vários avatares, né, que são seres de extrema evolução que vieram para esse plano para justamente passar uma mensagem, para que as pessoas entendam que não é bem assim, né, que existe algo maior além disso. E esse final de semana eu falei para vocês que eu estava na Provida fazendo um curso lá, e teve uma coisa que me marcou muito, que foi falado pelo monitor lá que estava dando o curso, que foi o seguinte: um dos meus colegas perguntou assim, por que Platão, Sócrates, eles tinham uma visão de mundo muito mais humanitária, amorosa? Por que a Grécia, sei lá, o Egito tinha sentimentos mais evoluídos, e agora a gente está aqui matando uns aos outros, jogando bombas, matando de fome, miséria e etc, etc. E aí foi bem interessante o que ele falou, né? Existe um inconsciente coletivo que é onde tudo existe, né? Por exemplo, cada ciência chama de um nome diferente. O Theta Healing chama de sétimo plano, a física quântica chama de vácuo quântico, né? A religião chama de céu, ou sei lá o quê. Enfim, cada crença tem um nome para este lugar, que é onde tem todas as informações do universo, onde não existe tempo e espaço, onde tudo está disponível. E a gente consegue acessar esse conhecimento e materializar ele aqui nesse plano, materializar o que for, né? Então, a Provida tem em vários lugares do Brasil e do mundo. Existe um site que vocês podem pesquisar para ver se conseguem identificar as sedes, mas só se entra na Provida por indicação. Então, o primeiro passo é conhecer alguém que seja da Provida que possa lhe indicar
para estar fazendo um curso da Provida, porque o intuito da Provida é qualidade, não é quantidade. E é por isso que eles não divulgam nas mídias, porque eles não têm interesse em quantidade, eles têm interesse em pessoas que estão prontas para adquirir um conhecimento que vai trazer expansão de consciência, né, que vão trazer um eu melhor. Então, continuando aqui o que eu estava falando, existe um conhecimento disponível, né, que ele é atemporal, né? Ele é independente do que a gente esteja vivendo. Então, se a gente conseguir se conectar com essa frequência e tiver esse grau de harmonia, a gente consegue acessar conhecimentos de diversas filosofias, de diversas civilizações, e nessa vida que a gente está vivendo agora, né? Então, a física quântica chama de vácuo quântico, Theta Healing, sétimo plano, e esse conhecimento, ele é um conhecimento que, enfim, eu nem lembro mais que era que eu estava falando antes disso, enfim, me perdeu aqui o fio da meada, mas é um conhecimento que a gente pode acessar quando a gente entra nessa frequência de elevação, quando a gente começa a buscar limpar esse ego, né? O ego, ele é algo necessário para a gente viver nesse plano, só que existe o ego superior e o ego inferior. O ego superior é aquele que é altruísta, ou seja, ele pensa no outro, ele quer fazer algo pelo mundo e pelo outro e por ele também. E o ego inferior é aquele que é egoísta, só pensa nele, só quer saber dele. Tudo é ele. Então ele é o centro das atenções, é o centro do universo. Então existem esses tipos de ego, e o ego é sim necessário para a gente estar vivendo nesse plano, né? Então, o pessoal querendo ser convidado para a Provida. Enfim, é isso assim que eu tenho para comentar. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta que tenha falado aqui. Karmas. Ah, tá. A Geisa falou alguma coisa. Então, assim, existem sim os karmas, tá? Ó, é verdade, a Bruna perguntou, é verdade que quando estamos na Terra para processos de cura, podemos atrair pessoas que querem ser curadas e podemos muitas vezes sermos atingidos e vivenciando uma vida mais dolorosa? Deixa eu ler de novo para ver se eu entendi a pergunta dela. Então, quando a gente se coloca à disposição de vir aqui para a Terra, a gente está vindo para viver experiências, né? E essas experiências vão estar gerando essa evolução que todos nós precisamos para que a gente continue na caminhada. Então, por exemplo, os seres que já desencarnaram, como Jesus, Maomé, Gandhi, Mandela, enfim, todos os que... nem lembro se Mandela... acho que Mandela já desencarnou também. Enfim, esses seres que já desencarnaram, não é que eles sumiram, né? Eles estão vivendo ainda, só que em outros planos, outros planetas, né? Então, a gente, na verdade, vai passando por degraus, né? Existem os planetas menos evoluídos, existem os mais evoluídos, e quanto mais a gente vai se trabalhando, mais a gente vai pulando esses degraus e vai tendo a oportunidade de viver em outras realidades. Então, a Mônica de Medeiros, no YouTube, ela tem uma palestra que ela é uma médium, né? Então, ela canaliza uma extraterrestre. E essa extraterrestre fala que no plano que ela vive, a gestação já é extrauterina. A criança, ela tem um período de vida, de gestação, diferente do nosso. A adolescência lá, se eu não me engano, dura 70 anos. Né? Então ela começa a trazer uma série de informações de outros planetas, que também tem vida, assim como aqui na Terra. Não existe vida só na Terra. Né? Então ela começa a falar que lá eles já conseguem se deslocar voando, que eles já não sentem mais necessidade de comer carne, que muitas vezes nem as plantas eles se alimentam mais, eles conseguem viver mais de luz, que tem determinados órgãos que nós temos no nosso corpo que eles já não têm mais, né? Então, é muita informação. Quanto mais eu estudo, e minha vida é estudar, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei de nada. Né? Tem ciências aí como a Cabala, como a Ayurveda, né? Como a medicina chinesa, são ciências milenares, né, que trazem uma porção de conhecimentos, né? Então, os extraterrestres, eles já vivem entre nós, né? Eles estão já habitando esse planeta e eles conseguem se materializar em corpos físicos também. E eles têm uma característica peculiar.
o Laércio Fonseca, ele fala muito no canal dele, né, que muitas vezes os extraterrestres, eles são bem mais altos e têm uma aparência muito jovem, né? Eles são muito parecidos com nós, mas são muito mais altos, têm uma aparência muito jovem e eles acabam se materializando nesses corpos para que eles consigam passar meio que ilesos. Mas tem pessoas que, pelo sentir, elas conseguem captar que aquele ser ele não é desse plano que a gente está vivendo. Eu acho, não sei se a Mônica tem Instagram, eu sei que ela tem, eu sei que tem muitos vídeos no canal dela no YouTube. Mônica de Medeiros, né? Busquem essas informações para vocês vão ver o quão esclarecedor que é isso daí, né? Então, essa questão da gestação, né? Tem muitas coisas sobre isso daí, né? Falando, né? Mais profundamente, né? Eu não tenho tanto conhecimento ainda sobre esse assunto, é algo que eu ainda pretendo estudar para entender mais. Mas eu acompanhei o Laércio Fonseca durante um bom tempo no YouTube e acompanhei algumas palestras da Mônica e eu aprendi muito nessas palestras, né? Mônica de Medeiros. Então, estão me pedindo aqui para falar de reptilianos e realmente eu não me sinto com conhecimento suficiente para falar com propriedade sobre os reptilianos. Mas se vocês buscarem essas pessoas que vivem para estudar eles, que é o Laércio Fonseca e a Mônica de Medeiros, vocês vão encontrar muitas respostas para coisas que vocês nunca imaginaram. Quem foi que construiu as pirâmides? Quem foi que construiu as pirâmides? Cada pedra tinha entre 6 toneladas e 70 toneladas. Quem foi que carregou essas pirâmides se não existia nem a roda? Quem foi que criou uma pirâmide tão perfeitamente organizada? Não existe uma brecha entre nenhuma pedra da pirâmide. Ela é perfeitamente alinhada. E estamos falando de pedra, de mármore. Ela é construída com pedras, mármore, com uma outra substância que eu esqueci o nome, uma outra pedra que tem um outro nome que eu não estou lembrada agora. Né? Então, quem foi que construiu as pirâmides? Isso é uma incógnita. As pessoas que estão aqui nesse mundo, elas não conseguem ainda saber quem foi que construiu as pirâmides com propriedade. Né? Então, é uma tecnologia extraterrestre. E as tecnologias, antes delas se materializarem aqui no nosso plano, elas vêm de fontes extraterrestres, né? Todos esses governos aí, extremamente bem-sucedidos, eles têm contatos com extraterrestres. Eles conversam, eles têm essa comunicação. Então, por que vocês acham que muitas coisas são escondidas de nós? Porque se a gente ficasse sabendo disso, a sociedade, o sistema materialista, ele caía por terra. Né? Porque se a gente soubesse que a gente tem a capacidade de nos curar, como é que a indústria farmacêutica vai viver? Se a gente soubesse que a alimentação ela é uma das maiores fontes de cura e de longevidade, de desintoxicação, a alimentação, como é que a indústria alimentícia ia sobreviver? Né? Então, tudo está por trás, tudo tem uma coisa por trás que está sustentando esse paradigma materialista, porque tem muito dinheiro envolvido. Então, as curas que nunca chegaram são muitas vezes engavetadas. E todos nós, se a gente estiver conectado com a nossa centelha divina, a gente tem esse poder de nos curar. Isso é sério, pessoal. Parece loucura, mas não é loucura, não. Tem uma moça aqui de Recife, que é a Gena Bispo, ficou paraplégica. Foi para vários hospitais aqui em Recife, e Recife é conhecido como um dos maiores polos médicos do Brasil. E vários médicos olharam para ela e disseram que ela nunca iria voltar a andar. E ela fez fisioterapia incessantemente e todos os dias ela mentalizava os pés dela se mexendo. Ela mentalizava ela andando, ela correndo na praia, como ela gostava de fazer. E só essa atitude de todos os dias ela acreditar e mentalizar e se esforçar, fazer fisioterapia, se dedicar, trabalhar essa conexão interior, fazer meditações. Ela, com 1 mês e meio do acidente que deixou ela paraplégica, ela conseguiu dar o primeiro passo. Se vocês buscarem a Gena Bispo no Instagram, vocês vão encontrar o Instagram dela e tem um link de um TEDzinho, que é um videozinho no YouTube, que ela conta a história dela. E essa paralisia, essa paraplegia mudou a vida dela, porque hoje ela é concursada da polícia. Ela conseguiu passar num concurso para ser policial. Ela conseguiu um liminar no Brasil para ser a primeira policial que tem deficiência física. Hoje ela anda, né? Às vezes ela ainda se sustenta com muletas, mas ela consegue andar sozinha também, né? E é policial. Fez toda a prova, as provas, ela só não fez a prova de corrida, enfim. Algumas provas ela realmente teve que ser isenta.
Mas ela fez provas de tiro, fez tudo normal na academia de polícia e hoje ela trabalha como policial. Né? Então, o nosso DNA, ele é programado e reprogramado o tempo todo. Se vocês estão ouvindo uma música frequentemente e vocês começam a colocar essa música, às vezes vocês estão pensando em outra coisa, quando vê tá cantando a música, essa música já está programada no DNA de vocês. Vocês já começaram a acreditar naquilo que aquela música está falando. Né? Então, é muito interessante para vocês começarem a saber que o DNA ele não é imutável. O DNA não é imutável, ele está o tempo todo mudando. As palavras, os pensamentos e as afirmações que a gente faz para nós está mudando esse DNA. Está literalmente colocando outros condicionamentos. Então não existe isso de que eu nasci com calvície e vou morrer calvo. Não, isso pode ser mudado também no seu DNA. Existem diversas técnicas alternativas de terapia holística, Theta Healing, constelação familiar, Reiki, barra de Access. Tem uma porção de terapias alternativas que admitem um plano além do material, que conseguem sim fazer essas reprogramações. PNL, que é uma ciência também, consegue fazer reprogramações de crenças da mente. Então, vão buscando isso daí, porque quanto mais vocês buscarem, mais vocês vão resgatar a alegria de viver. Mais vocês vão conseguir enxergar a vida com os olhos de paixão, de sede, de querer buscar mais, de querer descortinar mais coisas. Né? E hoje isso é o que me move. Né? Eu comecei num processo de extremo inconformismo. Eu não acreditava que a vida era só pagar contas, se formar, casar, ter filho e morrer. Eu achava isso que era muito pouco para mim. E foi nesse processo de inconformismo que eu vi que a vida é muito maior do que isso. A gente tem um propósito, a gente tem uma missão, a gente tem uma conexão interior, a gente tem um plano espiritual à nossa disposição 24 horas por dia. A gente tem poderes na nossa mente que são absurdos em termos da nossa capacidade, o que a gente pode ou não fazer. A gente só precisa se conectar com esses conhecimentos. E quanto mais conhecimentos vocês adquirirem, mais vocês vão resgatar a alegria de viver, mais vocês vão resgatar a harmonia interior, mais vocês vão criar uma realidade diferente para a vida de vocês. Tá bom? Eu sou do signo de Virgem, sim, não sei como é que a pessoa adivinhou esse negócio aí, mas eu sou virginiana. Enfim, eu acredito em signo, mas acho que todos nós temos nossas capacidades, nossas habilidades com o nosso signo e podemos ser qualquer coisa. O nosso signo ele é apenas um norte, digamos assim, mas a gente pode ser o que a gente quiser desde que a gente busque. Então, se eu não soubesse falar, por exemplo, no início eu não sabia falar direito em público, mas eu busquei. Né? Escrita, eu sempre tive afinidade, ok, né? Então escrita realmente eu reconheço que eu tenho uma afinidade, mas falar em público é algo que a gente vai construindo, e tudo na vida é construção, né? Se eu quero me expressar bem num vídeo, eu tenho que começar a fazer vídeo. Se eu quero ser boa com futebol, eu tenho que começar a jogar, né? Então é isso, né? Se vocês querem ser bons em algo, se coloquem para fazer aquilo que vocês querem, tá bom? Acho que é isso, vamos encerrar a live aqui, o Facebook já está me dando um alerta aqui. Sou grata a todo mundo por estar aqui, né, por estar me escutando, por estar vivenciando essa live junto comigo. Essa live vai ficar disponível 24 horas aqui no Instagram e depois eu vou colocar ela também lá no meu canal, no YouTube. Quem não sabe ainda, tem um link aí espalhado pelo meu perfil de algum vídeo da minha página, e no meu Instagram tem também o link para encontrar o canal lá. Tem 3 lives maravilhosas lá, com muito conhecimento, né? Então, busquem, pessoal. E eu vou estar aqui ajudando vocês, me ajudando também nesse processo de evolução. E vocês são muito importantes para mim, né, nessa caminhada, porque me move cada vez mais a buscar essa melhoria individual, essa melhoria interior, para que eu possa também estar sendo um instrumento melhor para vocês, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus aí. Bom domingo, bom descanso. Se cuidem. Qualquer coisa, podem falar comigo por mensagem do direct, mensagem privada. Beijão.